Queridos irmãos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Como ocorre em todos os trabalhos da nossa casa, vou convidá-los neste momento a fazermos a prece, iniciando o nosso encontro. Pensamos todos nós, então, neste momento, em Deus, pensamos em Jesus e vamos dizer: Senhor nosso Deus, Pai de nossas vidas, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus nosso Mestre, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome para os trabalhos espirituais dessa noite. Te agradecemos, Senhor, imensamente pela oportunidade de estarmos aqui, agradecemos pela presença da espiritualidade superior junto de nós e Te pedimos, sê conosco, Senhor, para que através da palestra pública, dos passes, das orientações, possamos receber tudo aquilo que necessitamos e que após possamos levar muita paz para os nossos lares. Que assim seja. Conta a espiritualidade superior que aproximadamente 1000 anos antes da chegada do Cristo, a sua vinda já era anunciado pelos profetas. E eles diziam que no momento próprio encarnaria na terra um homem, mas um homem ungido por Deus e com imensas possibilidades de fazer o bem. O Cristo, quando chega até nós, vai ser colocado como um grande mestre, porque ele reúne ao seu redor os seus discípulos e vai dar ensinamentos extraordinários. Mateus, no capítulo 7 do seu Evangelho, irá fazer referência que nada se compara ao Evangelho do Cristo. O Cristo também, quando chega até nós, ele vai dizer do modo da criatura se relacionar com o Criador, a criatura se relacionar com o próximo e a criatura se relacionar com ela própria. Ele, então, vai mostrar o caminho do aperfeiçoamento que todos nós vamos percorrer a partir da vivência do seu Evangelho. Ele chega, estabelece então como um mestre, como um ensinador, como um professor. Mas logo em seguida, ao início do estabelecimento do reino dos céus aqui na terra, ele começa a sofrer perseguições. E esses que perseguem o Cristo são os romanos, são os doutores da lei, são os fariseus. E aí eles vão dar uma outra denominação para o Cristo, não de mestre, mas vão chamar Jesus de Filho de Deus. Logo em seguida, o Cristo, no finalzinho da sua missão, ele vai reunir, naquele último encontro, os seus seguidores mais próximos para as últimas recomendações. Então ele se reúne naquele sábado que antecede a Páscoa, lá na cidade de Jerusalém, naquilo que vai se chamar da Santa Ceia. Então ele reúne os seus seguidores mais próximos, começa a dar orientações e o clima presente ali é um clima de despedida. Ele está se despedindo dos seus seguidores. E antes de se despedir, ele vai dizer algo bastante significativo de Jesus: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai que envie um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Se ele ia pedir ao Pai que enviasse um outro Consolador, é porque ele já era um Consolador, porque a sua palavra é altamente consoladora. Ele vinha falar sobre imortalidade da alma, sobre fraternidade entre as pessoas, ele vinha falar sobre a amorosidade de Deus por todos nós. O Cristo, então, volta à realidade espiritual e no século IV da era cristã, da nossa era,
o imperador romano, vendo toda a extensão do cristianismo no mundo, pega para si Roma, o cristianismo como religião oficial do Império Romano. A partir daquele momento, no século IV, cessam todas as perseguições aos cristãos, porque o Império Romano toma a si o cristianismo como uma religião oficial. Mas a partir daí começa a haver uma série de modificações naquela mensagem pura do Cristo. Porque o Cristo nos deixou uma mensagem de amor, de entendimento, de fraternidade. E a partir do momento em que o Império Romano pega-se a religião oficial como sendo o cristianismo, começa a haver uma série de mudanças no conceito daquela mensagem. Tanto é assim que no ano de 1095, o imperador Urbano II começa a instituir aquelas guerras religiosas chamadas cruzadas. Nas cruzadas se matava em nome do Cristo. O Cristo que foi sempre todo amor, todo carinho por todos nós, de repente as pessoas estavam matando em nome dele. E essas guerras religiosas que foram as cruzadas, identificava bem o motivo das guerras, fazendo com que as pessoas matassem umas às outras pelo nome do Cristo. Porque nas túnicas dos guerreiros tinha aquele símbolo da cruz, mostrando que estavam matando em nome do Cristo. Nos seus escudos, igualmente tinha o símbolo da cruz. Se matava em nome do Mestre. Logo em seguida, para piorar um pouco mais a situação e distanciar aquela mensagem integral do Cristo, colocando outros tipos de mensagem materialistas, logo em seguida, na Idade Média, surge a Santa Inquisição, que de santa não tinha nada. O que foi a Santa Inquisição? Foram perseguições às pessoas que não pensavam como a igreja dominante pensava. Especialmente 3 grupos de pessoas foram as mais perseguidas: os cientistas, os livre-pensadores e os médiuns. Esses foram grandemente perseguidos. Os cientistas que descobrissem qualquer coisa que a igreja dominante não aceitava, eles sofriam perseguições, eles eram mortos, eles eram calados. Então não podiam descobrir nada, não podiam trazer nenhum fato científico novo, porque eles sofriam com relação a isso. O segundo grupo, os livres pensadores. Quem eram os livres pensadores? Eram aquelas pessoas que vinham ver da situação daquela igreja, vinham inquirir, vinham dizer por que eles estavam fazendo aquele tipo de situação. Então esses eram os filósofos, e os filósofos foram duramente perseguidos, foram mortos. Quando eles inquiriam sobre a igreja dominante, eles eram mortos. E aí veio o terceiro grupo. Esse terceiro grupo era dos médiuns. Ser médium na Idade Média era algo muito perigoso, porque se a pessoa dissesse assim, que via os espíritos, que ouvia os espíritos, ou que tinha qualquer sensação que denotasse presença espiritual, ele era taxado de bruxo ou de bruxa e sofria martírio, sofria morte. Se a pessoa tinha mediunidade, ela era taxada como alguém que tinha relação com o mundo espiritual negativo, portanto ela tinha que ser morta. E essa perseguição aos médiuns foi tão grande que no século XV e no século XVI, na Europa, em torno de 40 mil pessoas foram mortas, foram torturadas e depois mortas. 40 mil pessoas aproximadamente. E também na Idade Média ocorria assim, das pessoas que tinham mediunidade, eram taxadas de bruxo ou de bruxa, a pessoa era presa para ser torturada, mas não só ela, seus familiares também. Então todos do conjunto familiar eram presos, torturados e mortos, e a igreja ficava com os bens da pessoa. Tanto isso foi verdadeiro que durante toda a Idade Média, a maior proprietária de terras na Europa era a igreja.
porque ela ficava com os bens daquelas pessoas que eram taxados de bruxo ou de bruxa. Então, num determinado momento, a perseguição aos médiuns foi tão grande que eles saíram da cidade. A cidade era perigoso de viver, porque se alguém olhasse para aquela pessoa lá e visse que ela tinha algo, aqui entre aspas, algo diferente, que era a mediunidade, ela já era presa, torturada e morta. Então os médiuns saíram das cidades e iam para a floresta. Eles viviam na floresta, vivendo lá, afastado da civilização. Então foi uma perseguição terrível que ocorreu, tanto para os cientistas quanto para os filósofos, especialmente para os médiuns. Quando chega no século XVIII e início do século XIX, há uma verdadeira revolta do povo na Europa contra essa brutalidade da igreja, contra essa violência, contra a morte promovida pela igreja. E aí, naquele momento, final do século XVIII, início do século XIX, as pessoas não queriam mais saber de igreja, não queriam mais saber de Deus, não queriam mais saber de espiritualidade, porque Deus, igreja, espiritualidade representavam violência. Então eles começaram a ficar afastados disso, começaram a ficar ateístas. E o que ocorreu aí? A espiritualidade, percebendo isso, começou a tomar uma atitude para que modificasse esse estado de coisas. E aí, no século XIX, na primeira metade, vai surgir aquela figura do grande missionário, que foi Allan Kardec. Allan Kardec chega para estabelecer um outro processo, que é a codificação da nossa querida doutrina espírita. Mas essa doutrina que chegava, ela tinha que ser necessariamente diferente daquela religião formal, aquela religião violenta, aquela religião que matava. Essa doutrina espírita tinha que ser diferente, porque se fosse igual, as pessoas não queriam também. Então ela se apresenta como uma ciência, como uma filosofia e como uma religião. Kardec tem uma grande missão de pegar lá no fundo a mensagem do Cristo na sua pureza e trazer para nós. Porque essa mensagem do Cristo, essa boa nova, estava lá embaixo, em cima dela tinha os dogmas, os rituais, o materialismo. Então a mensagem ficou esquecida, aquela pureza da mensagem do Cristo, o seu Evangelho. E Kardec teve a grande missão de ir lá, buscar aquela mensagem e trazer para nós o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra magnífica da doutrina espírita. Então, olha a grande missão do codificador. E aí, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro vem o Livro dos Espíritos, onde Kardec vai nos apresentar uma outra forma de ser do Cristo. Lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual o ser mais perfeito que Deus enviou aos homens e que deve servi-lo como guia e modelo? E a resposta, bem curtinha: Jesus. Jesus é o nosso guia e modelo, é o nosso modelo e guia. Mas por que modelo e guia? Por que guia e modelo? O que é um modelo? Modelo é alguém que a gente olha e diz assim, ó, eu quero ser igual. Eu quero me espelhar naquela criatura lá. Esse é um modelo, é alguém que serve para nós olhar e querer ser igual. E o que é o guia? Quando a gente vai para uma cidade que a gente nunca foi, para um país estranho, quem é que a gente contrata para nos conduzir lá? O guia? Por que a gente contrata o guia? Porque o guia conhece os caminhos. O guia já esteve lá, ele sabe nos orientar. Então a gente contrata o guia. Por isso que Jesus é o nosso modelo e o nosso guia, porque ele sabe nos conduzir. Ele vem nos conduzindo ao longo das nossas existências. E aí, mais adiante, Allan Kardec vai nos apresentar uma outra forma do Cristo, através do ícone chamado Leon Denis, e do Espírito Emmanuel. Ele vai nos apresentar o Cristo como governador planetário. O Cristo é o governador do nosso planeta, ele que cuida do nosso planeta. E aí,
esse governador planetário, que é o espírito mais puro que já esteve aqui, ele esteve aqui na Terra quando da formação do nosso planeta. Tem um livro daquela série do André Luiz, que começa com Nosso Lar, o 9º livro chamado Evolução em Dois Mundos. Lá, André Luiz vai dizer que o nosso planeta tem aproximadamente 4 bilhões e 500 milhões de anos, tem o nosso planeta. 4 bilhões e 500 milhões. E lá no início, quando da formação do planeta, o Cristo já esteve aqui. Ele que coordenou essa formação há 4 bilhões e 500 milhões de anos. E aí é interessante que durante 3 bilhões de anos a Terra esfriou para dar condições de surgir a vida. Então a vida está aqui na Terra há 1 bilhão e 500 milhões de anos. E a vida, hoje a ciência já estuda isso, começou esse estudo lá no século XIX por Charles Darwin. A vida iniciou onde? No mar, né? Nas águas. Lá iniciou aqueles seres unicelulares, foram crescendo, saiu da água, veio para a Terra a vida e chegou no ápice. Quem é o ápice da evolução? Nós, criaturas humanas, somos esse ápice da evolução aqui no nosso planeta. E isso iniciou lá atrás. E aí é interessante que todos esses bilhões de anos, nós não estivemos entregue à própria sorte. Não, nós tivemos o Cristo conosco. O Cristo sempre esteve cuidando de nós através da espiritualidade superior. Nós temos os nossos espíritos amigos que nos cuidam, nos protegem, nos conduzem à perfeição, sobre a coordenação do Cristo. Então o Cristo sempre esteve conosco e continua nos orientando para a evolução. Interessante que nós falamos há pouco, que no final do século XVIII, início do século XIX, começou a haver o materialismo das pessoas. Elas não queriam saber nada de igreja, de Deus, de espiritualidade. Então começou a ficar materialista as pessoas. E esse materialismo que começou lá no século XVIII, no século XIX, ele chega hoje até nós. Porque as nossas sociedades humanas são extremamente materialistas. Nós que estamos aqui, somos um grupo reduzido na sociedade lá fora. Nós que cremos em Deus, que sabemos da imortalidade da alma, que sabemos da espiritualidade, somos um grupo reduzido nesse cômputo geral da sociedade humana. Mas somos um grupo de muito valor. Por que muito valor? Porque é com o nosso conhecimento, com a nossa vivência, que a gente vai transformando a sociedade humana. Então esse materialismo do século XVIII e do século XIX chega até nós. E aí, no livro Obras Póstumas, o livro Obras Póstumas, como o próprio nome diz, foi publicado póstumamente ao desencarne de Allan Kardec. Então ele não faz parte das obras básicas, é um livro que foi publicado depois que Allan Kardec desencarnou. E foi publicado por quem? Por sua esposa, Amélie Baudet, e pelos companheiros da Sociedade Parisense dos Estudos Espíritos. E lá na segunda parte do livro Obras Póstumas, no capítulo 31, nós temos uma lição bastante interessante trazido ali. O capítulo 31 do Obras Póstumas, da segunda parte, ele é composto de 29 parágrafos. No 20º parágrafo, nós encontramos algo muito significativo que eu quero compartilhar com vocês. Vai dizer lá assim, que no momento da transição planetária, 4 fenômenos ocorreriam. O que é a transição planetária? É esse momento que nós estamos vivendo. É a passagem do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Essa é a transição. 4 fenômenos ocorreriam por ocasião da transição planetária. O primeiro desses fenômenos: ocorreria um adoecimento mental da sociedade humana. Nós estamos vivendo isso. Segundo, haveria um aumento significativo no número de suicídios. Estamos vivendo isso.
Terceiro, haveria um aumento significativo no número de suicídios de crianças. E o quarto desses fenômenos, que é muito interessante, que diz assim, ó, lá o quarto fenômeno: muitos, antes mesmo de encontrarem a morte, estarão riscados entre os vivos. Olha que estranho isso, né? Muitos, antes mesmo de encontrarem a morte, estarão riscados entre os vivos. Vamos ver, mesmo que rapidamente, cada um desses 4 itens. Primeiro, no momento de transição planetária, 4 fenômenos ocorreriam. O primeiro deles haveria um adoecimento mental da sociedade humana. Nós estamos vivendo isso. No ano de 2024, aqui no Brasil, foram vendidos 16 milhões de caixas de ansiolíticos. Ansiolíticos, medicamentos para calmante, para ansiedade, porque nós vivemos uma sociedade de doentes. Essa sociedade é uma sociedade de doentes. Então a gente vê assim que a ansiedade sempre esteve em segundo lugar nas doenças emocionais. Sempre era a depressão e depois a ansiedade. Agora mudou. Nós estamos vivendo num mundo de ansiosos. E qual é a principal característica da ansiedade? É a pessoa sofrer antes do tempo. Um fato colocado lá adiante pode nem acontecer, mas ela já sofre hoje. Ela já sofre hoje. Então a pessoa sofre. É como quando ocorreu a pandemia, né? Tempo atrás, quando ocorreu a pandemia, as pessoas estavam com medo, né? Da pandemia de Covid, as pessoas estavam com medo de morrer. E eu lembro que aconteceu um fato interessante. Eu estava em casa, num determinado momento lá da pandemia, de repente bate lá uma pessoa em casa. Era um colega de trabalho que já era aposentado, mas mora próximo à minha casa, e ele foi lá. E ele não me deu nem bom dia, ele só perguntou: será que nós vamos morrer? Ele estava com medo. Quando a pessoa pergunta isso, será que nós vamos morrer? A gente tem 2 respostas. A primeira resposta é aquela filosófica: todos nós vamos morrer, não vai sobrar ninguém. Mas se eu dissesse isso, não ia ajudar muito, ele estava com medo, então eu não podia dizer isso. E o que eu disse? A resposta que ele queria ouvir: vamos passar bem por essa prova aí, vamos ter tranquilidade, vamos nos cuidar, logo em seguida vai vir a vacina, porque quando ele foi lá não tinha vacina ainda, logo em seguida vai vir a vacina, né? Pessoas estavam com medo, então as pessoas estavam ansiosas. A ansiedade, então, é algo colocado no futuro que a pessoa sofre. E tem a depressão. A depressão é interessante porque no mundo, diz a OMS, Organização Mundial da Saúde, diz que existe no mundo em torno de 400 milhões de depressivos. Se todos os leitos hospitalares no mundo fossem utilizados para depressão, seriam insuficientes para atender a todos. E a depressão nós temos que cuidar muito, que ela é um dos principais fatores que levam o indivíduo ao suicídio. Então, se a gente tem um familiar depressivo, um amigo, um conhecido, vamos cuidar da pessoa, porque parcela significativa do depressivo vai ao suicídio, né? Então, a sociedade humana está adoentada. E alguém pode dizer assim: mas nem parece, a gente anda por aí, nem parece. Não parece porque tem um grande paliativo que é o medicamento. O medicamento ajuda a pessoa, mas o medicamento, na verdade, ele não cura o problema emocional, ele mascara, né? Ele mascara o problema, ele não cura. O que cura os problemas de ordem emocional? A transformação do indivíduo, a vivência no Evangelho do Mestre. Esse sim cura, mas esse é trabalhoso. Então é mais fácil eu ir na esquina, seja que esquina for, e comprar o remedinho ali. Só que ele não vai curar, ele vai fazer um paliativo em nós, né? Então a gente percebe que por estarem usando os medicamentos, lá fora as pessoas estão razoavelmente controladas. A gente tira os medicamentos de tarja preta da sociedade, 1 ano, por exemplo, ninguém toma mais medicamento, a gente não vai poder nem sair lá fora, de horror que vai ser a sociedade humana, né? E daí a gente entra para o segundo ponto dos 4 fenômenos que ocorreriam quando da transição planetária. O segundo é um aumento significativo no número de suicídios. No mundo são 1 milhão de suicídios
por ano no mundo. É muita gente. Isso que esse número é subnotificado, ou seja, tem países que pela cultura, eles não dizem que a pessoa desencarnou em função do suicídio, não, dão outra causa. Então há uma subnotificação, né? Então o que ocorre? É muito grande o número de suicídios e tem mudando a faixa etária. Até 2 décadas atrás, quem mais se suicidava eram os idosos, pessoas de 60 anos ou mais. Mas daí nas últimas 2 décadas para cá começou a mudar. Quem mais se suicida atualmente são jovens, de 15 a 29 anos. Essa é a faixa etária onde tem maior número de suicídios. E quando a gente diz que os idosos era esse número mais expressivo no passado, e por que o idoso? Por que o idoso se suicidava? Porque a terceira idade é uma idade interessante, entre aspas aqui, ó, porque ocorrem as perdas na terceira idade. O que a pessoa de terceira idade perde? Normalmente ela perde a saúde. Quando chega, isso que não é antes, mas quando chega na terceira idade, ela tem que começar a tomar um remedinho lá. Isso quando não acontece antes. Né? O que ela perde também? Na terceira idade, normalmente os filhos saem de casa para constituir as suas famílias. E o casal, normalmente, né, ficam sozinhos. Na terceira idade também ocorre a viuvez. A viuvez, né? E no nosso meio, aqui no Brasil, as mulheres têm uma expectativa de vida 5 anos mais que os homens. É a notícia ruim para nós. Provavelmente a gente vai voltar à espiritualidade antes, né? Porque há 5 anos, a mulher tem 5 anos de expectativa a mais que nós homens. Então a terceira idade é essa idade um pouco mais complicada. E a gente vai para o terceiro ponto, dos 4 fenômenos que ocorreriam quando, né, desse momento de transformação, né? Esse terceiro é o aumento significativo no número de suicídios entre crianças. No século XIX, quando foi escrito isso, não existia suicídio de crianças, ou era raríssimo haver. Agora, 5% de todos os suicídios, 5% é de crianças. Jovens, né? Crianças de 10 a 14 anos, pré-adolescentes ou adolescentes. Então é bem significativo. No Brasil tem um estado, uma região, que 60% de todos os suicídios no Brasil ocorrem naquela região, né? Que é o estado do Amazonas. E por que ocorre lá no Amazonas? Porque lá tem os nossos irmãos índios, que estão perdendo toda a sua cultura pela chegada da civilização. Então a civilização chega lá e transforma toda a cultura daqueles povos que lá estão. Claro que o governo tem que dar um olhar significativo ali para esses nossos irmãos de lá. Então eles levam muitas vezes as crianças ao suicídio. E quarto, que é bem interessante, que diz assim, ó, muitos, antes mesmo de encontrarem a morte, estarão riscados entre os vivos. O que quer dizer com isso? Quer dizer dos vícios das pessoas, vício do jogo, do álcool, das drogas. A pessoa fica alienada da sociedade. Então, só para a gente ter uma figura com clareza disso, a gente lembra aqueles nossos irmãos da Cracolândia. Quando a gente olha para eles, a gente diz assim, só falta morrerem, porque eles não vivem mais. Eles estão tão alienados da vida que eles não convivem mais em sociedade, eles ficam lá consumindo drogas, né? Então a gente vê que esses fenômenos são fenômenos que tendem a ocorrer nesse momento de transição planetária. E a grande procura que todos nós devemos ter é aquela procura antiga de 2000 anos atrás da mensagem do Cristo. O Cristo chega até nós e nos deixa a boa nova, que é o caminho justamente para a nossa transformação, para nós termos a paz, para nós termos a tranquilidade, especialmente nessa vida que está lá fora, que é altamente desafiadora para todos nós. Muita paz a todos. Convido a todos, então, neste momento, a fazermos a prece, encerrando essa primeira parte dos nossos trabalhos. Vamos pensar todos nós neste momento em Deus, pensamos em Jesus e vamos dizer:
Senhor nosso Deus, Pai de nossas vidas, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, nosso modelo e guia, bons espíritos que aqui se encontram, nos voltamos a Ti, Senhor, neste momento, com profundo sentimento de gratidão por oportunizar o nosso encontro aqui essa noite. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado pela presença amiga dos bons espíritos, mas permita, Pai, que na sequência dos nossos trabalhos, através das orientações, dos passes, possamos receber aquilo que necessitamos e após possamos levar muita paz para os nossos lares. Que assim seja.